Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o júri popular, o grande júri popular e o novo lugar comum. Guardem bem esse termo, o novo lugar comum, tá certo? Esse é o vídeo 195 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. E essa comissão foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então, antes de eu entrar no tema, eu vou mostrar umas imagens do que foi o 25 de fevereiro agora, ontem, lá na Paulista, né? Aí vocês vão entender ao longo da minha fala o que é o novo lugar comum. E depois a gente vai chegar no grande júri popular, certo? Vou dividir a tela com vocês aqui, com essas imagens, que eu também quero participar assistindo com vocês. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. Então, o que nós estamos vendo aí são cenas do que aconteceu ontem, tá certo? Então eu vou falar sobre esse novo lugar comum. Essas pessoas que estão aí, deixa eu aumentar o áudio aqui. Essas pessoas que estão aí na avenida, que estiveram aí na avenida, né? Eles estão em algum lugar, eles sempre estiveram em algum lugar. Esse lugar comum, né, onde as pessoas convivem, e quando você convoca uma manifestação desse tamanho, né, supostamente mais de 500 mil de brasileiros, num dia 25 de fevereiro, não é nenhuma data festiva, nenhuma data comemorativa, e as pessoas vão lá espontaneamente, né, de forma civilizada, de forma organizada, e manifestar um sentimento, né? Eles foram para lá para manifestar um sentimento, né? E aonde essas pessoas estavam? Aonde essas pessoas estão? Em que mundo eles vivem? Aonde eles gravitam? Então eu digo para vocês, essa sociedade que vocês estão vendo aí é a sociedade que está alcançando um grau, né, de consciência maior, mais amplo. Porque a rede social, a internet, ela faz ela liquidifica, né, ela torna a linguagem líquida, sabe? Não é sólida. O que eu quero dizer? Porque antes você tinha, né, uma opinião sendo imposta de cima para baixo. Essa opinião ia contaminando a sociedade. Então a sociedade vivia uma artificialidade, vivendo de uma opinião imposta de cima para baixo, uma vontade imposta de cima para baixo. De repente,
a sociedade começa a comunicar entre si, tá certo? Então, o que acontece? Essa opinião que vem de cima para baixo é como se você tivesse julgado você vai fazer uma limpeza na piscina, né? A decantação da água. Então, aquela coisa preta que está ali, né? Aquela coisa suja que está em cima da água, né? Aí essa substância vai descendo e ficando lá no solo da piscina. E aí você tem a purificação da água. Por quê? Porque a sujeira foi decantada, né? Ela foi para o fundo, depois é só fazer a aspiração para tirar a sujeira. Então, quando você tem a fluidez da informação, é como se você pegasse a opinião pública e ela ficasse de forma líquida. Ou seja, você coloca o líquido na mão, bota a mão aqui, ó, você não consegue segurar a água flui pelos dedos, né? Você não consegue peneirar a água, né? E a opinião pública, quando ela é líquida, né, ela vira de forma líquida, né, ela vai criando, né, essa consciência, né, do senso comum, né? Esse novo lugar comum, né, é o senso comum. Por exemplo, você tem uma pessoa pensando, ela tem a consciência dela. Você tem duas pessoas pensando, você tem duas pessoas com a consciência distintas. Aí você tem 3, 4, 5. Então, quando você junta essas pessoas, vocês vão trocar experiência de consciências, entendeu? E aí o que acontece? Você começa a estabelecer um elo, né, de entendimento entre essas experiências de pessoas para criar o quê? Olha, o nosso senso comum, né? O que eu penso, que você pensa, que ele pensa, que o outro pensa, que está próximo do que todos nós entendemos como verdade. Então, essa fluidez da informação vai criando essa purificação da opinião pública, a decantação da opinião pública. Então, não existe mais uma opinião imposta, né, de forma sólida, e isso achata a sociedade para ela absorver isso. Não. Existe essa fluidez, as pessoas comunicam entre si. Então, esse novo lugar comum, onde essas pessoas se encontram de forma virtual, né, elas transportaram fisicamente para a Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, nesse domingo recente. Então, isso é o quê? É o novo lugar comum, aonde o senso comum se estabelece, tá certo? E aí, estou curando da dengue, viu, gente? Ainda tem uma dengue aqui. Você tem a minha água agora é assim, né? É toda hora. Aliás, a epidemia está correndo solto, viu? São do Rei, calamidade pública, Minas, calamidade pública, já vinha falando isso, né? Mas vamos ao que interessa. Agora vamos ao senso comum, tá certo? As pessoas têm uma consciência, né? E dividem essa consciência entre si. E aí forma o senso comum. O senso comum é utilizado, geralmente, né, como um instrumento da justiça, né, que é o júri popular. Então, quando você vê essa multidão, né, se reunindo de forma pública para manifestar, né, um senso comum, o que elas têm em mente, que é comum a todas elas, né, um nível de consciência, de justiça, tá certo? Então, eu separei aqui, ó, o papel do júri popular e qual a responsabilidade dos jurados, né? No intrincado tecido do sistema jurídico, o júri popular emerge como um componente essencial, tecendo as vozes da comunidade nas complexas tapeçarias das decisões judiciais. Neste exame minucioso, sondaremos as profundezas do papel desse júri
dissecando sua anatomia funcional, sua influência nas veredas do direito e a ampla gama de desafios e críticas que ele enfrenta. Embarquemos em uma jornada através das camadas intrincadas do júri popular e seu impacto na busca por uma justiça que seja não apenas legal, mas também legítima. Imbuído de uma intrincada missão, o júri popular se revela como um microcosmo da sociedade, convocado para avaliar os méritos e deméritos da justiça. Seu propósito transcende a mera aplicação da lei, mergulhando nas águas profundas da equidade e da representatividade. A seleção dos jurados, orquestradas por um intrincado arranjo de critérios, busca pintar um quadro diversificado da comunidade, buscando a pluralidade de perspectivas e experiências, ainda que envolta em um véu de aleatoriedade calculada. No ápice do júri popular, observamos a coreografia intrincada das mentes jurídicas em sintonia, dançando entre a análise meticulosa das evidências e a ponderação de valores coletivos, resultando na harmonia do veredito. O júri popular ressoa como um eco da sociedade, permitindo que vozes não apenas legais, mas também morais, sejam incorporadas ao processo de julgamento, concedendo uma qualidade única à busca da verdade. No teatro da justiça, o júri popular entra em cena como um contrapeso contra a força do sistema legal, garantindo que a balança da equidade não penda de forma desigual sob o peso da acusação. Em casos de destaque público, o júri popular se torna não apenas um pano de fundo, mas uma força que pode moldar a opinião pública e deixar uma marca indelével nas estradas da jurisprudência. O perfil do jurado, um enigma multifacetado, é delineado por uma sinfonia de critérios que variam desde a cidadania até a presença em registros eleitorais, compondo um mosaico complexo de elegibilidade. Sendo assim, a convocação dos jurados transcende a aleatoriedade superficial, sendo uma combinação magistral de arte e ciência, visando criar um painel representativo que ecoe a sociedade. Dessa forma, a composição do júri popular funciona como uma sinfonia polifônica, buscando entrelaçar vozes diversas e experientes, harmonizando uma diversidade de perspectivas que enriquecem o palco do julgamento. O júri, uma assembleia de cidadãos armados com a balança da justiça, emerge com direitos e responsabilidades que transcendem a simples parede da corte, permeando o cerne da administração da justiça. No epicentro do julgamento pelo júri, o palco é ocupado por uma tragédia de evidências meticulosamente apresentadas, argumentos passionais entrelaçados com lógica e, por fim, o veredito que pousa por uma peça final da dramaturgia legal. A etapa culminante, a deliberação, é uma sinfonia complexa de mentes jurídicas, harmonizando o raciocínio lógico, o exame das evidências e a aplicação dos valores compartilhados, culminando no desfecho do veredito. Então, o que nós tivemos nesse dia 25 de fevereiro, é o grande júri popular, dando a sua sentença sobre o que pensa a respeito do seu representado dentro do contexto jurídico, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então nós temos, diante do grande júri popular, que é uma opinião de pessoas que buscam essa consciência, de que
Não existe o crime, mas existe a vontade de incriminar. Entendeu? E aí o povo faz o seu julgamento e ele entende que o poder judiciário não está usando o critério da harmonia e dos valores, né, e dos preceitos legais para proferir, né, o seu julgamento. Então, esse lugar comum, esse novo lugar comum, que é um elevado, né, um nível de consciência mais avançado, mostra, né, claramente que a sociedade tem uma visão clara, né, do que pode ser e do que deve ser a justiça nesse país. Então, vou soltar o áudio mais uma vez para a gente encerrar essa minha participação e vocês vivem um pouquinho dessa emoção, né, que é um grande júri popular, né, dando uma sentença definitiva sobre o que é justiça dentro de uma comunidade. Vamos ver de novo. Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. Então, esse é o novo lugar comum, onde as pessoas buscam esse nível de consciência para dizer o que eles entendem de verdade e de realidade. É o grande júri popular dando o seu veredito sobre o que pensa a respeito da questão do seu representado, né, que é Jair Messias Bolsonaro. E que interessante nós podemos ver um discurso voltado para a harmonia, né? A busca de entendimento, a busca da pacificação, aquilo que nós estamos plantando há um ano com a criação da Comissão Cidadã de Inquérito, né? Foi criada para chegar à verdade e pacificar o país. A verdade nós alcançamos na plenitude. Quem acompanhou e sabe o que já viu aqui na CCI, né, tem uma noção exata do que é a realidade desse país. E agora a gente está buscando essa coisa do espírito desarmado. Existe ainda, né, uma espécie de ódio implantado, né, dentro de um casulo que está institucionalizado, né? Esse ódio está dentro das instituições, ainda ali num casulo, vivendo ali dentro. Não é uma bolha, é um casulo, né? As pessoas que ainda pensam, que estão fora desse nível de consciência, né, ainda não conseguem se desprender disso. E aí eles estão institucionalizados nas instituições, mas não conseguem abdicar, né, dessa nova consciência que está sendo colocada neste novo lugar comum, onde as pessoas estão habitando, né, buscando essa essência de entendimento, né? Consciência coletiva. Então, voltaremos a falar sobre algumas falas que aconteceram depois no próximo vídeo, né? E aí nós vamos comentar sobre cada uma daquelas falas,
Mas, a princípio, eu queria deixar esse registro com vocês, tá certo? Agora, mais importante para vocês e comigo, a minha relação minha com vocês que estão sempre acompanhando a CCI, que são membros da CCI, tá certo? Estou deixando aí a chave Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? E tá aí o nosso WhatsApp também. Então, aquilo que eu venho falando para vocês, vou aumentar aqui mais um pouquinho, né? Realmente, esse mês eu fiquei, né, quase 15 dias de molho, sabe? A dengue, para a gente que tem mais de 60 anos, que tem comorbidades, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente toma remédio para ralear o sangue, entendeu? Então, você tem que parar com essa medicação para não sofrer, né, nenhuma hemorragia. Então, é um processo lento de recuperação. Mas eu conto com vocês nessa chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com, para a gente continuar avançando nessa meta que nós buscamos, que é a pacificação da sociedade, né, o entendimento e, né, sabemos da verdade, mas o mais importante é a gente não perder, né, a possibilidade de preservar as instituições. E é com elas que nós temos que contar, tá certo? Então vamos em frente. Por quê? Porque o Brasil acredita em você e eu acredito em você. Então, nossa parceria, eu, você, compartilhando, comentando, curtindo, entendeu? É que vai trazer esse novo lugar comum, onde nós estamos habitando, onde você está habitando, onde essa multidão está habitando, tá certo? Quem quiser alcançar esse nível de consciência, ainda dá tempo, né? Mas quem quiser viver do ódio, né, viver institucionalizado, né, nesse passado que já não existe mais, né, que a informação hoje ela é fluida, e o nível de consciência ele é adquirido nesse novo lugar comum. Guarde isso, o novo lugar comum. Você está no novo lugar comum, tá certo? Que é um nível de consciência coletivo que não adianta, né? Esses meios de comunicações que há muito tempo tentaram e continuam tentando criar uma opinião em cima deles, não adianta, porque eles já têm, né, uma fluidez da informação e habitam um lugar comum, um novo lugar comum, aonde não é alcançado, né, por esses veículos de comunicações que há muito tempo controlaram a opinião de cima para baixo. Então, esse mundo artificial que nós vivemos, de uma opinião imposta, agora é o contrário, né? As consciências se levantam, né, e se impõem perante um sistema que já não é mais, né, o que era antigamente. Então, essa nova consciência, esse novo lugar comum está se estabelecendo no Brasil e no mundo, não é? E aí, essa busca é minha, é sua, tá certo? É bom viver para dividir isso com você. Então, tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu espero sair do vermelho, tá certo? E continuar azul com vocês. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubra e abençoe todas as famílias brasileiras. Compartilhe, hein, gente? Comente, curte. Vamos para esse novo lugar comum. É aí que nós estamos.